para isso, né? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. E aí, sejam bem-vindos, pessoal, à dissertação da discente Cristiane, do Prof. Mate, ok? E aí, a discente vai apresentar a sua dissertação, mais ou menos em média 50 minutos, e depois será arguída e comentários da banca. Inicialmente, assim, agradecer a disponibilidade dos professores Naldson e Felipe por participar da banca. E é isso, Cristiane, você pode começar. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, em especial a presença dos professores que compõem a banca, professor Naldson, professor Felipe. Muito obrigada pela presença de vocês nesse momento tão importante para mim. Bom, meu trabalho fala sobre os problemas diretos e inversos no ensino básico. E o que me motivou a escolher o tema desse trabalho? Duas coisas me motivaram. Primeiro, mostrar a matemática nas situações do dia a dia. Quando eu fui escolher o tema da minha dissertação, uma das coisas que me chamou, assim, que sempre eu quis, né, trabalhar, era a matemática envolvida nas situações do dia a dia, fazer essa relação com as situações do cotidiano. E a segunda motivação foi estimular o raciocínio do aluno. Por quê? Nós trabalhamos, né, em escolas e estamos sempre vendo os alunos resolvendo problemas de uma forma muito mecânica. E os problemas inversos, ele me ajudou justamente a isso, né, a perceber o estímulo do raciocínio do aluno, ou seja, para o aluno responder os problemas inversos, ele vai parar, vai pensar para responder. Então, foram duas coisas que me motivaram a escolher o tema. E o objetivo? Qual o objetivo do meu trabalho? Abordar os problemas diretos e inversos em 3 grupos, que são os introdutórios, aplicados no ensino fundamental e no ensino médio, em cálculo diferencial e em álgebra linear. E, além disso, também apresentar esses problemas inversos nas situações do dia a dia e propor a aplicação das sequências didáticas, justamente para estimular o aluno a raciocinar, a questionar e desenvolver suas habilidades na matemática. Então, aqui eu falei um pouco da introdução, vamos ver a organização do trabalho. Meu trabalho foi organizado da seguinte forma. No capítulo 1, eu falo sobre os problemas inversos na antiguidade, onde eu falo sobre o banho de Arquimedes, falo dos problemas inversos na prática, onde eu vou abordar 3 problemas inversos, um na matemática, física e uma situação do dia a dia. Vou falar de uma forma geral, no cálculo diferencial, e uma forma geral também da álgebra linear, onde eu vou abordar os problemas inversos de causalidade e identificação. No capítulo 2, eu vou falar das aplicações, dos problemas introdutórios, que são problemas que a gente vê no ensino básico. Vamos fazer a aplicação também do problema do furo no reservatório, a mecânica celeste e os problemas inversos de causalidade e identificação. No capítulo 3, eu vou falar sobre as sequências didáticas. No meu trabalho, eu coloquei 4 sequências e aqui eu vou apresentar 2 sequências. Capítulo 4, eu concluo, né, faço a conclusão do trabalho e logo depois vem as referências bibliográficas. Vamos falar agora, começar com uma definição geral dos problemas inversos. Os problemas matemáticos, eles podem ser divididos em 2 tipos, os problemas diretos e os problemas inversos. Uma definição de problema inverso, ela é apresentada no livro de Engler, que diz o seguinte: resolver um problema inverso é você determinar as causas desconhecidas a partir dos efeitos desejados ou observados. Já os problemas diretos, eles vão necessitar de um conhecimento completo e preciso das causas para aí determinar os efeitos. Eu fiz um esqueminha aqui, onde meu modelo direto, eu tenho as causas e quero determinar os efeitos.
E no modelo inverso, eu tenho os efeitos e quero determinar a causa. Então, aqui eu comecei falando de uma forma geral de problemas inversos e de problema direto. Vamos dar continuidade agora falando de problemas inversos na antiguidade. Bom, vamos falar sobre os registros, né? Existem registros de problemas inversos desde a antiguidade. E um antigo problema inverso é a história do banho de Arquimedes. E o que é que diz essa história? Tudo começou com a suspeita do rei Hierón de Siracusa. Ele estava suspeitando que Ourives era a pessoa que consertava e vendia artigos trabalhados de ouro. Ele estava suspeitando que Ourives havia enganado ele, adulterando sua coroa, sua coroa que era de ouro, né, por um metal mais leve. Então, foi sugerido um método direto para testar a suspeita do rei. E que método foi esse? Bom, o método era o seguinte: derreter a coroa para determinar o volume, né, que tinha na coroa e comparar seu peso com um volume do ouro puro. Só que o rei, ele não queria desmanchar sua linda coroa. Então, ele foi pedir a Arquimedes para conceber outra alternativa para verificar sua suspeita. Daí é que vem o esquema de Arquimedes. E o que é que diz o esquema de Arquimedes? O esquema de Arquimedes foi um método inverso ao que já tinham sugerido, e ele diz o seguinte: pega uma balança, um pedaço de ouro de peso igual da coroa e faz o equilíbrio. Outra abordagem possível também de Arquimedes era justamente equilibrar essa coroa com um pedaço igual de ouro e daí colocar dentro da água a balança, o ouro, a coroa e depois observar se existiu algum desequilíbrio em favor da amostra do ouro puro. Bom, tanto pelo método direto quanto pelo método inverso de Arquimedes, diz a tradição que Ourives ele foi considerado culpado. Então, aqui foi abordado um problema da antiguidade, que foi a história do banho de Arquimedes, e vamos dar continuidade agora, falando sobre os problemas inversos na prática, onde eu vou falar sobre os problemas inversos na matemática e na física, e logo depois eu vou falar sobre os problemas inversos nas situações do dia a dia. Bom, vou começar falando sobre os problemas inversos da matemática. Na matemática, um exemplo de um problema inverso na matemática é encontrar um polinômio px de grau n com as raízes x1, xn. Ou seja, eu tenho as raízes e quero encontrar o meu polinômio px. Agora, o meu problema direto seria encontrar as raízes desse determinado polinômio px de grau n. Meu problema direto, eu tenho o polinômio e quero encontrar as raízes. Um exemplo também na física, na parte da mecânica e estatística, tem um problema inverso que pede para encontrar o potencial intermolecular VR entre duas moléculas separadas por uma distância r, dada a equação de estado de um gás composto por essas moléculas. Já o problema direto, ele quer encontrar a equação de estado, dado o potencial VR. E o problema inverso, visto nas situações do dia a dia. Bom, vamos falar sobre combate ao crime. Quando eu estava pesquisando, né, pesquisando os problemas inversos nas situações do dia a dia, esse combate ao crime foi um problema que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante. E ele diz o seguinte: vamos entrar em um dia comum na vida de uma unidade policial e ver como a matemática pode ajudar a combater o crime. Quando um crime é cometido, né,
a polícia ela vai examinar todas as evidências deixadas na cena do crime. E daí ela vai trabalhar de trás para frente para deduzir o que aconteceu e quem praticou o crime. Nesse crime aqui, minhas evidências disponíveis são os danos da colisão do veículo, né, dos veículos envolvidos, os relatórios das testemunhas e as marcas de derrapagem dos pneus. Então, o exame das marcas de derrapagem, ele vai poder ajudar a reconstruir o acidente. E as marcas, elas são causadas justamente por quem? Pela velocidade do carro, e além disso também tem outros fatores, como a frenagem, como a força de frenagem, né? O atrito com a estrada e os impactos com outros veículos. O modelo relaciona a causa, que é a velocidade do carro, ao efeito, que é a distância da derrapagem. Ou seja, se eu fosse para um problema direto, eu teria a velocidade, eu teria o μ, que é o coeficiente de frenagem, e eu teria g, que é a aceleração da gravidade. E daí acharia a minha distância da derrapagem. Mas nesse caso, não. Nesse caso, eu tenho a distância da derrapagem e eu preciso achar a velocidade em que o carro estava quando ocorreu o acidente. Então, minha velocidade vai ser igual a raiz de 2.000 gs. Achando a velocidade, eu vou ajudar a reconstruir o acidente e desvendar os crimes. Finalizei aqui os problemas inversos na prática e, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o cálculo diferencial. O cálculo, ele é uma fonte rica de problemas inversos. E a relação inversa entre diferenciação e integração vai estar no centro do cálculo. Newton, inspirado por Napier e Cavalieri, ele fundamentou suas ideias em duas noções básicas, que foram os fluentes, as grandezas geradas, que corresponde à integral, e as fluxões, as velocidades de movimento dessas grandezas, que corresponde à derivada. Daí, ele encontrou os métodos diretos e inversos das fluxões, que são a base do nosso cálculo diferencial e integral. Bom, para falar sobre problemas inversos na mecânica, vamos considerar a obra-prima de Newton, o Principia. Newton, ele apresentou 6 fenômenos relacionados com a lei de Kepler dos movimentos dos corpos celestes e deduziu que a força da gravidade vai ser inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Então, daqui, né, do que Newton apresentou relacionado a esses 6 fenômenos, ele deduziu que a força da gravidade vai ser inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. E, após chegar a esses resultados, Newton começou o processo inverso. E esse processo inverso, ele começou com uma força gravitacional variando com o inverso do quadrado da distância entre os corpos, que é proporcional a 1 sobre r ao quadrado. Então, ele deduziu as leis de Kepler. Newton sempre considerou os aspectos inversos em todos os ramos de seu trabalho. Vamos falar um pouco agora de uma forma geral, sobre álgebra linear. Um problema central da álgebra linear é a solução da equação matricial. AX igual a B, onde A é minha matriz e X e B são vetores. Se minha matriz for quadrada e possuir uma inversa, então eu posso resolver dessa forma. X igual a inversa de A vezes B. Ou então, eu posso resolver também pela eliminação gaussiana. Os problemas da álgebra linear, associada a problemas inversos, eles são matematicamente desafiadores de resolver. E 3 questões são levantadas nesses problemas na álgebra. A questão de existência, onde o problema tem apenas uma solução, a singularidade das soluções, deve existir apenas uma solução para os problemas, e a instabilidade,
a solução vai variar continuamente com os dados. Bom, finalizamos aqui a parte de álgebra linear e, com isso, o capítulo 1, né, em que falamos problemas inversos em várias áreas. Agora, vamos entrar no capítulo 2, falando sobre os problemas introdutórios. Bom, os problemas introdutórios, como eu falei, são problemas resolvidos no ensino básico. E eu digo que problemas resolvidos por meio da multiplicação, eles podem ser denominados problemas diretos. Um exemplo que eu vou dar aqui, Ana vai a uma festa e precisa escolher sua roupa. Ela separou 3 saias e 4 blusas. De quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar? Eu coloquei aqui 2 soluções. Uma solução é a multiplicação direta. Eu vou pegar 4 blusas vezes 3 saias, que vai ser igual a 12. Outra solução é pelo princípio multiplicativo da contagem. Eu tenho as 3 saias, as 4 blusas, e vou fazendo a relação entre cada saia e cada blusa, até eu encontrar todos os pares, somar e que vai dar, no final, as 12 maneiras diferentes que Ana pode se arrumar. Problemas solucionados por meio da divisão, eles são problemas denominados inversos. Então, um exemplo de problema inverso, eu digo, Ana foi viajar e ao arrumar sua mala, onde só tinha saias e blusas, ela levou 12 trajes diferentes. Se ela levou 3 saias, quantas blusas ela levou para formar os 12 trajes? Vamos ver a solução. Resolver esse problema requer compreender que cada elemento do conjunto das 3 saias ele vai poder aparecer em diversas combinações, com o elemento dos 12 trajes diferentes. Então, se eu pegar 12 e dividir por 3, eu vou achar 4, que é a quantidade de blusas que tinha dentro da mala. Finalizamos aqui os problemas introdutórios, onde eu dei um exemplo de um problema direto e inverso, e vamos agora falar sobre o problema do furo no reservatório. Bom, se enchermos um tanque com água e fizermos um furo na lateral, o que é que acontece? Bom, você tem um tanque com água. Se você faz um furo na lateral e esse furo é destampado, consequentemente, a água vai sair. E a distância alcançada por esse jato da água, ela vai ser determinada por 2 coisas: a altura do buraco e a velocidade com que a água sai desse buraco. A queda sempre terá velocidade horizontal, v, e, portanto, no tempo t, sua posição horizontal vai ser S igual a VT. A gota, ela vai cair sob a influência da gravidade e sua posição vertical, ela é dada pela lei de Galileu para corpos caindo no vácuo, que é a lei da queda livre, onde y é igual a hzinho, menos g sobre 2t ao quadrado. Hzinho vai ser a altura do furo e g vai ser a aceleração da gravidade. A velocidade horizontal com que a água sai do buraco, ela é dada pela lei de Torricelli, onde v vai ser igual a raiz quadrada de 2g vezes hzão menos hzinho. Hzão vai ser a altura da água no reservatório e hzão menos hzinho vai ser a profundidade da coluna de água acima do furo. Durante o instante em que o orifício é destampado pela primeira vez, o nível da água vai descer. Se a massa desse volume de água for m e sua velocidade for v, então minha energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 2. E se as forças de atrito forem ignoradas, a minha energia total ela vai ser conservada. Então, a minha energia cinética vai ser igual à minha energia potencial, onde minha energia potencial é quem? mg vezes hzão menos hzinho. Vamos falar agora sobre um problema direto envolvendo o furo no reservatório. Meu problema direto diz o seguinte: um reservatório estava cheio de água. Foi feito um furo na lateral. A profundidade hzona da água é de 10 metros e a altura hzinho do furo é de 4 metros.
Qual a equação que descreve a trajetória do jato? Vamos para a solução. Dadas as seguintes equações, eu tenho as equações que a gente já viu lá em cima, de S e de V. Se eu substituir essa equação de V em S, eu vou achar o T igual a S sobre a raiz quadrada de 2G vezes Hzão menos Hzinho. E se eu substituir essa equação de T na equação da queda livre, eu vou obter o quê? Y igual a Hzinho menos S ao quadrado sobre 4 vezes Hzão menos Hzinho. Se eu substituir 10 em Hzão e 4 em Hzinho, eu vou achar a equação que vai descrever a trajetória do jato. Ou seja, Y igual a 4 menos S ao quadrado sobre 36. Vamos agora falar sobre um problema inverso, envolvendo também o furo no reservatório. Bom, seja X o alcance horizontal do jato, com X entre 0 e Hzão. Mostre que há geralmente duas alturas de furo Hzinho que vai produzir esse alcance X. Vamos lá para a solução. A gente tem que X é V vezes T1, onde V é a equação que a gente já viu, e T1 vai ser o tempo que leva para a primeira gota atingir o solo. Ou seja, minha equação da queda livre vai ser igual a 0. Logo, eu vou achar T1, que vai ser igual a raiz quadrada de 2Hzinho sobre G. Assim, se eu substituir V e T1 aqui na equação de X, eu vou achar o meu X igual a raiz quadrada de 4Hzinho vezes Hzão menos Hzinho. Se eu elevar os dois lados da equação ao quadrado, eu vou ter que 4Hzinho ao quadrado menos 4Hzinho vezes Hzão mais X ao quadrado vai ser igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, eu vou achar as duas alturas de furo Hzinho que vai produzir o alcance X. E aqui eu finalizo minha parte do problema do furo no reservatório. Vamos dar continuidade agora falando um pouco sobre a mecânica celeste. Vamos abordar um problema inverso elementar em mecânica celeste baseado na teoria do movimento de Newton. Newton, ele expôs em seu livro essa teoria no livro Princípios Matemáticos. E esse tema do livro é a interação da força com o movimento. E há dois aspectos desse dueto, que é o problema direto e o problema inverso. O meu problema direto, eu quero determinar o movimento dado a força. E o meu problema inverso é determinar a força dado o movimento. Bom, Newton, ele reconheceu que foi capaz de desenvolver seu sistema do mundo em ombros de gigantes. E entre esses gigantes estavam Galileu e Galilei e Kepler. De Galileu e Galilei, Newton obteve a lei da queda dos corpos e a lei da inércia. E de Kepler, Newton obteve as informações precisas sobre o movimento dos corpos celestes. Daí vem as 3 leis de Kepler. E o que é que diz essas 3 leis de Kepler? A primeira lei de Kepler, ela vai me dizer o seguinte: qualquer planeta, olhando aqui a figura, qualquer planeta que gira em torno do Sol, descrevendo essa órbita elíptica, o Sol, ele vai ocupar um dos focos, sendo que o Sol, ele é o centro da atração. Minha segunda lei de Kepler, ele diz o quê? Se traçarmos, olhando também aqui para a figura, se traçarmos uma reta que vai do planeta até o Sol, a área varrida por essa reta ao longo da órbita vai ser sempre igual para tempos iguais, independente de qual seja a posição inicial do planeta. E minha terceira lei de Kepler diz o quê? O quadrado do período, eu chamei o período aqui de T, de um planeta, vai ser proporcional ao cubo do comprimento do eixo maior de sua órbita. Se a gente perceber, o eixo maior da órbita vai ser Rzão. Então, vai ser o período ao quadrado sobre
R ao cubo. Essa é a terceira lei de Kepler. É proporcional, me perdoe. O período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Bom, as leis de Kepler, elas são empíricas, ou seja, elas são baseadas somente na observação e experiência. Elas não levam em consideração as teorias e os métodos científicos. Bom, Newton, ele analisou a força necessária para manter a Lua em sua órbita. Ele considerou que a órbita lunar circular de raio R e assumiu que a velocidade era constante, onde a velocidade vai ser 2πr sobre t. E quem é t? T é o período de revolução, que corresponde ao tempo gasto em uma volta completa. Então, ele concluiu que a força da Lua era v² sobre r. Então, Newton supôs que a terceira lei de Kepler se aplicava à Lua, bem como aos planetas. E, portanto, t² era proporcional a r². A estrutura matemática apropriada para o estudo do movimento é o cálculo vetorial. Vamos considerar alguns problemas diretos, dado a força que atua para determinar o movimento da partícula, dada a força que atua sobre a partícula. Bom, o mais simples vai ser a lei na inércia, que diz assim: se o vetor S, a segunda derivada do vetor S for igual a zero, então, após duas integrações, S de t é igual a Vt mais B, onde V e B são constantes. No meu trabalho, eu vou usar esses dois pontinhos para representar a segunda derivada, e um pontinho para representar a primeira derivada. Bom, dando continuidade, se V ele é diferente de zero, então a partícula ela vai viajar em uma linha reta com a velocidade constante. Mas se V for igual a zero, então a partícula está imóvel na posição B. Newton concebeu o Sol como um atrator, que ele atrai o planeta em sua direção, e supôs que a força que atrai esse planeta em direção ao Sol, ela vai depender da distância r entre o planeta e o Sol. Então, esta ideia de uma força central pode ser expressa em notação vetorial. Segunda derivada do vetor S vai ser igual a menos f de r vezes S sobre R, onde f é uma função derivável em R. Se a força é central, então, por propriedades do produto vetorial, nós obtemos que esse produto vetorial vai ser igual a zero. Portanto, minha derivada desse produto vetorial em função de t vai ser igual a zero. Sob a ação de uma força central, o momento angular ele é conservado, ou seja, o meu produto vetorial de S, da primeira derivada de S, vai ser igual a um vetor constante C. O vetor da primeira derivada de S vai ser tangente ao caminho do movimento. Então, essa equação acima vai fazer parte do movimento no plano da origem. E qual o significado geométrico disso? Parte do movimento está no plano da origem, que é perpendicular a C, pois S vezes a constante S vezes a constante C vai ser igual a zero. Portanto, sob a influência de uma força central, o movimento ele vai ser plano. É conveniente lembrar o movimento em um sistema de coordenadas polares, onde tem a constante S igual a R vezes o cosseno de θi mais R vezes o seno de θj. A fórmula da área A varrida pelo vetor raio de 0 até θ vai ser 1/2 a integral de 0 a θ R alfa ao quadrado. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter que a derivada de A em função de t vai ser igual a isso aqui,
E pela regra da cadeia, nós vamos ter que o vetor constante, a primeira derivada do vetor S, vai ser igual a isso aqui. Bom, pela conservação do momento angular, nós vamos ter que C vai ser igual a esse produto vetorial de S e da primeira derivada de S, que vai ser igual a 2 sobre C vezes a derivada de A em função de T vezes uma constante, um vetor constante C. Só que essa derivada de A em função de T vai ser igual a uma constante C sobre 2. Daí, sobre a influência de uma força central, o vetor raio varre áreas iguais em tempos iguais. E concluímos, esta é a segunda lei de Kepler. Uma seção cônica, ela é caracterizada como uma curva plana, que é o lugar geométrico de um ponto cuja distância de um ponto fixo O, que é o foco, e de uma linha reta L, que é a diretriz, é uma constante E, que é a excentricidade. Então, a condição do módulo de OP igual a E vezes o módulo de PQ se torna. Vamos prestar atenção aqui na figura. Nós temos que OP vai ser o Rzinho. E igual a E vezes PQ. E quem é PQ? Se a gente observar aqui na figura, nós temos essa distância aqui, que é K. E se a gente traçar uma reta paralela à reta L, nós vamos chegar a esse ponto aqui, mais ou menos, e vamos formar um triângulo retângulo, certo? Em que esse pedacinho aqui vai ser o meu R vezes o cosseno de θ. Logo, o meu PQ vai ser K menos esse pedacinho aqui, ó, quando a gente traça uma reta aqui. Então, esse K menos esse pedacinho aqui, eu vou achar que meu R é igual a EK sobre 1 mais E vezes o cosseno de θ. Supõe agora que o corpo orbita sem influência de uma força central quadrada inversa, ou seja, o vetor posição vai satisfazer a segunda derivada de S igual a menos A sobre R ao cubo vezes a constante, o vetor constante S, sendo que A é uma constante. Como a força é central, nós vimos esse produto aqui vai ser igual ao vetor constante C. Daí, temos que a derivada de S sobre R em função de T vai ser igual a isso aqui. Mas como a gente viu aqui em cima, que esse produto vetorial, esse vetor constante C, se a gente substituir nessa equação acima, nós vamos ter isso aqui. E multiplicando essa equação por menos A, nós vamos ter que menos A vezes a derivada de S sobre R em função de T vai ser igual a menos a segunda derivada do vetor S, o produto vetorial de menos o vetor, a segunda derivada do vetor S com o vetor C. Se a gente integrar a equação acima, nós vamos ter A vezes B mais S sobre R, que vai ser igual a esse produto vetorial. A partir da última equação, nós obtemos que A vezes S vezes B mais R vai ser igual a constante C ao quadrado. Mas se S vezes B vai ser igual a RE cosseno de φ, então R vai ser igual a E vezes K sobre 1 mais E cosseno de φ, onde K igual a C ao quadrado sobre A vezes E é uma seção cônica de excentricidade E com foco no centro da atração. E dependendo desse valor aqui de E, a cônica ela vai poder ser uma parábola, uma hipérbole ou uma elipse, onde nós vimos a primeira lei de Kepler. Concluímos aqui a parte da mecânica celeste e vamos falar um pouco sobre os problemas inversos de causalidade e identificação. Um problema direto de álgebra linear consiste em determinar
a ação de uma transformação linear representada por uma matriz A, Mn, e um vetor X, onde a gente quer determinar o vetor B, tal que B seja igual a vezes X. Existem dois problemas na álgebra, inversos na álgebra linear. É o problema de causalidade e um problema de identificação. Vamos falar um pouco agora sobre o problema da causalidade. Dados a x igual a b, encontrar todas as soluções de x fixados a matriz A e o meu vetor B, ou seja, A é uma matriz real e B vai ser o meu vetor. Temos que X vai existir se somente se B estiver na imagem de A. Ou seja, se B pertencer à imagem de A. Onde essa imagem de A vai ser um subespaço de Rm, formado por todas as combinações lineares dos vetores coluna de A. Daí, se B pertence à imagem de A, então uma solução existe. Logo, podemos encontrar todas as soluções através da eliminação gaussiana. Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui o sistema x igual a b. Eu quero saber se esse sistema tem solução, onde o meu A vai ser essa matriz e o meu B vai ser essa matriz. Essa é uma solução simples. Eu vou pegar a eliminação de Gauss, vou encontrar a minha matriz, 1, 1 meio, 3 meios, 0, 0 e menos 4. Depois, eu vou armar o sistema associado àquela matriz, e daí eu vou concluir que esse sistema não tem solução, porque eu tenho o quê? 0x igual a menos 4. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o número de condicionamento. Um problema com o número de condição pequeno, ele é chamado de bem condicionado. Agora, um problema com o número de condição alto, ele é chamado de mal condicionado. E esse número de condição, o número de condição associado a esse sistema linear, a x igual a b, vai ser o número que vai estabelecer a estimativa da precisão que se pode obter para uma solução aproximada de x. Então, o número de condicionamento de uma matriz, ele é dado pela norma de A vezes a norma da inversa de A, onde a norma vai ser uma norma definida por isso aqui, que corresponde o quê? Ao máximo dos somatórios dos módulos dos elementos da coluna. Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui a matriz A e tenho a inversa de A. Calculando as normas, nós temos a norma de A. Como é que eu vou achar a norma de A? Eu vou somar o módulo das colunas, dos números que está na coluna, e vou ver qual vai ser o maior. Vamos lá. Módulo de 6 vai ser 6, mais o módulo de 3 vai ser 3. Então, 6 mais 3, 9. Módulo de 30 é 30, mais o módulo de 14, que é 14, então vai dar 44. Qual é o maior? 9 ou 44? 44. Então, a gente vai pegar o maior. Então, minha norma de A vai ser 44, de forma igual, vamos fazer com a inversa de A, que vamos achar 6. Logo, o número de condicionamento vai ser 264. Podemos ver que esse número ele é grande. Então, esta é uma matriz mal condicionada. Se esse número fosse menor ou igual que 1, nós poderíamos dizer que ela é uma matriz bem condicionada. Temos um exemplo de uma matriz bem condicionada, que é a matriz identidade. E agora vamos falar um pouco sobre a solução generalizada. Voltando para o caso geral, quando o B não está na imagem de A, que a gente viu lá em cima, ou seja, quando não há solução para o problema AX igual a B, então, uma relação entre espaço nulo, intervalo e transposição vai permitir o desenvolvimento de um tipo de solução generalizada, que vai dizer o seguinte: a solução generalizada vai ser o vetor U, que vai minimizar a quantidade de AX, da norma de AX menos B, onde X pertence a Rn.
Soluções generalizadas de AX igual a B vão coincidir com soluções comuns desse problema, da transposta de A vezes X igual a transposta de A vezes B. Vamos para um exemplo. Dado o sistema linear AX igual a B, sendo A essa matriz, X essa matriz e B essa matriz. Qual seria uma solução generalizada desse sistema? Percebemos que esse sistema ele é claramente impossível. Depois que a gente faz o escalonamento, nós vamos perceber que ele é claramente impossível. Por quê? Se a gente olhar para a última linha, nós vamos ter 0, 0, 0, 3. Então, percebemos que é impossível. Vamos tentar encontrar uma solução generalizada, ou seja, A transposta de A vezes X igual a transposta de A vezes B. Vamos calcular a transposta de A vezes A, que vai ser essa matriz aqui, e a transposta de A vezes B, que vai ser essa matriz aqui. Para resolvermos esse sistema, vamos escalonar essa matriz associada. Então, vamos ter essa matriz aqui depois do escalonamento. Aplicando, fazendo o sistema, nós vamos achar a solução generalizada em que x1 é igual a 3 meios, x2 é menos 1 meio e x3 é 1 quarto. Falamos do problema de causalidade, agora vamos falar um pouco do problema inverso de identificação. Bom, identificar a matriz A, dada uma coleção apropriada de pares de entrada e saída XB, onde X é a entrada e B é a saída, satisfazendo AX igual a B. Vamos para um exemplo. Dado esse sistema AX igual a B, sendo a matriz que eu quero achar, x1 e x2 as minhas entradas, e b1 e b2 as minhas saídas. Quais os possíveis valores de A? A solução, você vai pegar A, multiplicar por x1, igualar a b1, depois você vai pegar A, multiplicar por x2 e igualar a b2. Resolvendo os sistemas achados, nós vamos achar que A é igual a 5 quartos, menos 5 oitavos, 1 quarto e 11 sobre 8. Finalizamos aqui o capítulo 2, onde fizemos algumas aplicações dos problemas inversos, e vamos falar agora sobre a sequência didática. No meu trabalho, como eu falei, eu fiz 4 sequências didáticas, mas aqui eu vou trabalhar apenas com 2 sequências. E essas sequências didáticas, elas podem ser trabalhadas do 7º ano até o 3º ano do ensino médio, né? Do 7º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E eu vou colocar sempre um problema direto e um problema inverso. E qual é o meu objetivo nessa sequência didática? Auxiliar o professor a justamente o quê? Estimular o aluno a identificar e diferenciar os problemas diretos e inversos. Vamos para a primeira atividade, que é o princípio fundamental da contagem. Exemplo 1, vamos falar do problema direto. Há 3 estradas ligando a cidade de X e Y, e 5 estradas ligando a cidade de Y e Z. Quantas maneiras distintas é possível eu ir de X a Z, passando por Y? Nessa solução, eu vou ter 2 etapas. Primeiro, esse trajeto de X a Y, onde eu tenho 3 estradas, que são essas vermelhas. E de Y a Z, eu tenho 5 estradas, que são essas azuis. Como é que eu soluciono? Como é que o aluno pode pensar em solucionar esse problema? Bom, ele pode chegar aqui, eu pegar essa primeira estrada de X a Y e eu vou ter 5 estradas de Y a Z em que eu vou poder ir. Então, eu tenho 5 possibilidades. Aqui, eu posso ir nessa segunda estrada, pegar essa segunda estrada de X a Y, e também aqui eu vou ter mais 5 possibilidades de chegar de Y até Z. E eu pegando essa terceira estrada de X a Y, eu também vou ter mais 5 possibilidades de Y a Z. Logo, 5 mais 5 mais 5 vai ser igual a 15. Outra forma seria aplicar o princípio fundamental da contagem
e multiplicar 3 vezes 5, que vai ser igual a 15. Bom, e o problema inverso? No problema inverso diz o seguinte, existem 5 estradas ligando a cidade Y e Z, e 15 possibilidades da cidade X, de ir da cidade X até a cidade Z, passando pela cidade Y. Quantas estradas existem ligando as cidades X e Y? Para resolver esse problema, o aluno vai dividir 15, que é o total de estradas que eu tenho de X a Z, por 5, que são as estradas que já ligam Y a Z. Logo, eu vou achar o resultado 3, que vai ser as estradas que ligam X e Y. Bom, vamos falar agora sobre a quarta atividade, que foi sobre matriz e vetor. Meu problema direto diz o seguinte, dada essa matriz A e o vetor V, vamos determinar B, sabendo que A vezes B é igual, A vezes V é igual a B. A solução, ela é bem simples. O meu B vai ser igual à minha matriz A vezes o meu vetor V. E, multiplicando, eu vou achar quem é B. E o meu problema inverso? Sabendo que A vezes V é igual a B, onde A é essa matriz e B é essa, determine V. Bom, eu vou chamar V de X, Y e Z. Então, A vezes V vai ser igual a B. Formando o sistema, depois dessa multiplicação, nós vamos ter que Y vai ser igual a 9 menos 5Z sobre 3, e X vai ser 19Z sobre 15 menos 4 quintos. Logo, percebemos que esse sistema ele vai ter infinitas soluções. E uma das sugestões que eu dou no meu trabalho é que os professores peçam aos alunos para achar no mínimo 3 soluções. Finalizamos aqui a sequência didática, vamos dar continuidade falando sobre a conclusão. Bom, os problemas inversos, ele aparecem em inúmeras situações. Além disso, os métodos de resolução vão ser empregados também são diversos. Neste trabalho, como a gente viu, eu apresentei problemas inversos em álgebra linear, cálculo diferencial e situações do cotidiano. Apresentei também problemas aplicados na sala de aula no ensino básico, com o objetivo do aluno descobrir e entender a natureza dos problemas inversos. E meu trabalho, né, no caso, os problemas que eu apliquei na sala de aula, nos problemas introdutórios, pode contribuir para os alunos tornarem participativos, interessados nas aulas, e facilitar a aprendizagem deles e incentivar também a serem curiosos, assumindo até um papel ativo na aprendizagem. Esperamos que as atividades aqui apresentadas possam levar inspiração ao ensino de diversos professores e incentivá-los a trabalhar direto ou indiretamente com esse tema, problemas inversos na sala de aula. Minhas referências bibliográficas, eu escolhi das que eu coloquei no meu trabalho, eu escolhi 4, sendo que meu livro base foi Groethe. Falei também muito sobre esses problemas inversos, uma introdução, que fala muito sobre a introdução, sobre a definição de problemas inversos, e usei também nos meus problemas no ensino básico, a resolução de problemas de produto cartesiano por alunos do ensino fundamental, que me ajudou muito também. E aqui eu termino minha apresentação.